Se Thomas Schreiner estiver correto, talvez Paulo tenha sido um herege. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos o estudo de um excurso de um dos capítulos do livro Teologia de Paulo, o Apóstolo da Glória de Deus em Cristo, escrito pelo teólogo calvinista Thomas Schreiner, ok? Então assim, olha, a gente está aí agora no terceiro vídeo para falar de algumas questões exegéticas. E é interessante, assim, uma coisa a gente deve elogiar no trabalho do Thomas Schreiner, é que ele tem, assim, uma linguagem cuidadosa em relação às coisas que ele não tem certeza. Pelo menos, assim, em alguma medida. Em vários momentos ele coloca os atenuantes assim, provavelmente é isso, talvez é aquilo, pode ser que seja isso outro. Isso, assim, em alguns momentos é importante para as pessoas entenderem que ele está trabalhando uma perspectiva possível dentre outras perspectivas possíveis. Às vezes, no mundo da exegese, as pessoas não gostam desse tipo de postura porque é como se a verdade fosse relativa. Olha, talvez seja isso, talvez seja aquilo outro, não sabemos bem. As pessoas gostam, assim, de quem oferece a elas certezas, ainda que, inclusive, sejam certezas espúrias, né? A coisa interessante. Então, uma pessoa dizendo uma heresia, dizendo que é certeza, às vezes convence mais uma pessoa um pouco mais cuidadosa e dizendo, olha, dentre as várias possíveis interpretações de um texto, esta é a minha posição, talvez seja isso que ele tenha querido dizer e tal, e etc. E que é uma postura assim mais acadêmica e tal. Então, nesse ponto, existe um lado positivo deste uso desse tipo de atenuante que a gente vai ver que o Schreiner vai usar bastante nesta sessão que a gente vai comentar neste vídeo. Ainda que é interessante a gente trabalhar com a ideia de que, apesar desses talvez e possível, provavelmente seja assim, etc., uma coisa é interessante. Caso ele esteja correto na percepção da teologia de Paulo, talvez Paulo tenha sido um herege. Isso também é interessante, né? Pelo menos assim, da perspectiva, obviamente, de quem discorda da leitura calvinista de Paulo, como é o meu caso e o caso de todos os arminianos, e pessoas de outras correntes também, fora desse debatezinho calvinismo-arminianismo, tá bem? Então, vamos lá para a leitura da sessão que a gente vai comentar hoje. Aí ele diz assim, a interpretação proposta aqui encontra apoio no contexto de 1 Timóteo 2, em que Paulo ressalta o resgate feito em prol de todos. Há muita incerteza em relação aos falsos mestres em 1 Timóteo, uma vez que Paulo deixa de lado o ensinamento deles em vez de refutá-lo. Talvez eles estivessem consumidos pelas genealogias, porque restringiam a salvação a certas linhagens étnicas. Veja capítulo 1, verso 4. Desse modo, Paulo lembrou-lhes de orar pela salvação de todos, inclusive das autoridades do governo, a quem consideravam fora do alcance da salvação. Veja o capítulo 2, versos 1 e 2. Tudo de 1 Timóteo, né? Quando Paulo diz que Deus deseja que todos se salvem e que Cristo era o resgate por todos, nos versos 4 e 6, talvez ele estivesse respondendo a alguns que haviam excluído os gentios da salvação por razões genealógicas. Tal interpretação encontra respaldo também em 1 Timóteo 2,7, em que Paulo apela ao seu chamado ao apostolado e de maneira especial à sua condição de mestre dos gentios. Devido à distância histórica em que nos encontramos do texto, costumamos nos esquecer de como a inclusão dos gentios deve ter sido chocante para muitos no primeiro século. Parece bastante provável que Paulo esteja respondendo a seus adversários, porque garante que não está mentindo. 1 Timóteo 2, verso 7. É possível que esses adversários tenham criticado a missão de Paulo aos gentios. E o apóstolo então lembra seus leitores de que Deus inclui todos, judeus e gentios, em seus propósitos salvíficos. Talvez um dos motivos para incluir a narrativa da sua própria conversão, capítulo 1, versos 12 a 16. Tenha sido por ela servir justamente para lembrá-los de que Deus salva quem menos imaginamos que pudesse salvar, até mesmo um dos principais adversários do Evangelho de Cristo. Bom,
a abundância do talvez isso, talvez aquilo, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, é bastante explícito, né, e evidente no texto do Thomas Schreiner. Seja como for, ele cria um argumento interessante, contextual, que trabalha algumas incertezas a respeito das polêmicas de 1 Timóteo, e que trabalha com uma hipótese de que se as polêmicas em 1 Timóteo vinham de parte de judeus que colocavam a salvação fora do alcance dos gentios, na visão do Thomas Schreiner, isso possa explicar a linguagem universal de Paulo quando fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E aí, nesse caso, seriam todos os homens, fossem eles judeus ou os gentios, para tentar dizer uma coisa do tipo assim. A linguagem inclusivista aqui significa dois grupos de pessoas, e um deles era considerado excluído da salvação, os gentios. Então, quando Deus quer salvar a todos, Deus quer salvar tanto judeus quanto gentios. Mas isso não necessariamente significa todos os judeus individualmente e todos os gentios individualmente. E aí, esse é o ponto da interpretação calvinista de 1 Timóteo capítulo 2, que de outra forma faz com que o calvinismo naufrague diante da palavra de Deus. Porque se aqui está dito que Deus quer a salvação de todos os homens, e se nós pudéssemos defender e definir com certeza absoluta que todos os homens significam todas as pessoas, sem nenhuma exceção, sem nenhuma pessoa a quem Deus não quer salvar, então você teria a dificuldade dentro da mentalidade calvinista em função de que a vontade de Deus seria frustrada no caso da perdição de alguma pessoa, e como muitas pessoas vão se perder, a vontade de Deus ela é frustrada no caso de muitas pessoas. E como o calvinismo mantém uma doutrina rígida da soberania de Deus, de que nada pode acontecer contra a vontade de Deus, que inclusive coloca o calvinismo em maus lençóis para explicar a doutrina da queda, do pecado e etc. E eles têm as polêmicas deles em relação a isso, e aí eles são infralapsarianos ou supralapsarianos e não sei mais o quê. Mas o fato é que, na tentativa de colocar a soberania de Deus no controle de tudo, e de maneira que tudo corresponda à vontade de Deus, para que a sua vontade não possa ser questionada ou frustrada em nenhum particular, aí os calvinistas criam essas distinções didáticas, teóricas, para tentar fugir de algumas implicações que poderiam colocar a sua compreensão em xeque mate e refutação absoluta. E 1 Timóteo capítulo 2, especialmente o verso 4, é um desses textos. E aí o Thomas Schreiner, ele tenta colocar uma argumentação para contextualmente querer dizer que é possível, é provável, provavelmente, talvez, quem sabe, Paulo tenha ali em mente uma discussão bem específica a respeito de judeus e gentios, e quando ele fala de todos, ele fala assim no sentido de todos os grupos judeus e gentios, e não todas as pessoas judeus e gentios. Entretanto, esse tipo de paradigma cria algumas questões um pouco complexas. Vamos trabalhar na hipótese de que realmente esse tipo de distinção seja plausível, e vamos trabalhar na hipótese de que elas sejam corretas. Então, devemos orar por todos os tipos de pessoas, tanto pessoas judaicas quanto pessoas gentílicas. Mas como Deus não quer a salvação de todos os judeus e de todos os gentios, isso também pode dificultar um pouco a nossa oração em relação a alguns judeus e alguns gentios. Porque se Deus quer a salvação somente de alguns judeus e alguns gentios, talvez nós estejamos orando para que Deus salve quem Ele não quer salvar. E aí, no caso, essa oração vai ser absolutamente ineficaz, não vai servir para nada. Deus, faça o que o Senhor não quer fazer. Deus vai atender essa vontade por causa desta oração? Obviamente não. A vontade de Deus não pode ser frustrada em nenhum particular. Então, nesse caso, a oração é absolutamente inútil, porque Deus vai fazer o que Ele quer fazer, independentemente das orações, especialmente no caso da possibilidade de haverem orações no sentido contrário da vontade de Deus. Então, a única forma da gente entender que a gente deve orar por todas as pessoas, todos os tipos de pessoas, é entender que Deus quer a salvação, no caso que é a polêmica ali do texto, em relação a todos os indivíduos que compõem todos os grupos. Porque de outra forma, a gente vai acabar orando para que a vontade de Deus seja frustrada, a gente vai perder tempo orando, porque não vai adiantar nada orar para que Deus não faça aquilo que Ele quer fazer ou que Ele faça aquilo que Ele não quer fazer.
Então essa é uma das principais indicações de que toda essa cansativa distinção entre todos sem exceção e todos sem distinção é unicamente uma manobra humana para fugir das implicações do texto que vem destruir os sofismas e fortalezas de uma teologia, que no caso é a teologia calvinista, e aí checkmate, fim da linha para o calvinismo. E assim, claro, ele coloca assim tudo como possibilidade, talvez, e vamos trabalhar dentro desses talvez e dessas possibilidades. Caso seja isso mesmo, todas as críticas que nós fazemos ao Deus calvinista e ao calvinismo e as suas exegeses e hermenêuticas, etc., recairiam sobre o apóstolo Paulo. Então talvez o apóstolo Paulo realmente tenha sido um herege, né? Essa é a implicação desse tipo de coisa aqui. Então, se o resgate foi feito em prol de todos, Deus quer a salvação de todos, não há espaço para calvinismo, e a perdição vai ter que ser explicada em outros moldes que não desta compreensão rígida da soberania divina, e etc, ok? Então existe esse problema também das exceções em relação aos grupos, né? Porque ele vai dizer assim, a todos os grupos Deus quer salvar, mas se ele não quer salvar todos os indivíduos dentro dos grupos, também acaba criando um problema que no final das contas existe um grupo que Deus não quer salvar, é o grupo dos não salvos, né? Então, fim da linha para o calvinismo. Outra coisa, quando ele coloca assim que talvez, devido à distância histórica entre nós e os crentes do primeiro século, a gente não entenda que essa coisa do gentio e do judeu era muito importante, a ponto de justificar a linguagem universalista, mesmo a verdade não sendo universalista, no sentido de que a verdade é que Deus não quer a salvação de todos. Mas por que Paulo escreveu assim? Porque lá naquela época isso era muito importante, e como nós estamos muito separados daquela época, a gente não consegue entender isso, então a gente acaba achando que Paulo está dizendo uma coisa, na verdade ele está querendo dizer outra por causa do abismo cultural e etc. De qualquer forma, nesse ponto nós teríamos um certo desafio à ideia do sola escritura, porque aí não basta a gente conhecer a escritura, a gente tem que conhecer a quantidade do tamanho do abismo histórico entre nós e um determinado texto, para que a partir do conhecimento da distância desse abismo, a gente possa entender que então naquele contexto que não está escrito na Bíblia nesses próprios termos, aquele texto quer dizer uma coisa diferente daquilo que aparentemente a linguagem quer dizer. Entendeu? Então acaba havendo uma fuga do princípio sola escritura, daquilo que está escrito, em nome de conjecturas históricas entre nós e eles e a linguagem que fazia sentido ou não sentido no contexto deles lá no primeiro século. Então, creio que por todas essas razões, essa possível exegese aqui de 1 Timóteo capítulo 2, mais particularmente, em termos do calvinismo, é completamente equivocada pelas razões já colocadas, ok? Então ele continua, agora vai trabalhar Tito capítulo 2, ele diz assim: o texto de Tito 2,11 deve ser interpretado de modo semelhante. Quando Paulo diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, o texto poderia ser lido em termos universalistas. Alguns afastam o universalismo dizendo que há uma salvação em potencial aqui. A objeção a essa leitura se deve ao fato de que o texto se refere à salvação real e não uma possível salvação. Paulo, provavelmente, tem em mente uma salvação realizada e aplicada. Contudo, a leitura universalista se revela um tiro pela culatra. Caso o universalismo signifique aqui a salvação de todos, Paulo se opõe a mestres judeus que constroem genealogias para excluir alguns da salvação. Ele afirma que Deus, em sua graça, estende a salvação a todos os povos sem distinção. Nenhum grupo de pessoas é excluído de suas intenções salvíficas. A linguagem de 1 Timóteo 4,10 é mais difícil, porque aí Paulo diz que Deus é o salvador de todas as pessoas, especialmente dos crentes. Pode-se ler o texto e entender que ele ensina o universalismo absoluto, o que é improvável pelo contexto. Por que se empenhar tanto na santidade se a salvação está garantida, independentemente do comportamento do indivíduo? Tito 4, versos 4, 7 e 8 de 1 Timóteo 4. Tampouco Timóteo deveria se preocupar com seu ensino e com seu comportamento, já que todos, inclusive ele mesmo, serão salvos. 1 Timóteo 4, versos 11 a 16.
É provável que devamos ler essa passagem em conformidade com as mesmas linhas já propostas. Deus é o Salvador de todos os grupos de pessoas, sem exceção. As palavras, especialmente dos crentes, especificam com mais precisão quem é salvo. Assim, a palavra malista em grego poderia ser traduzida, isto é, o versículo então ficaria: Deus é o Salvador de todas as pessoas, isto é, dos crentes. Bom, aí você já percebe, né, as mesmas dificuldades com é possível, talvez, não sei, quem sabe, que é uma coisa assim incerta, né? Então nós estamos diante de exegese movediça, incerta, e claro, também isso, a gente deve também aprender a trabalhar com ambiguidades exegéticas. De qualquer forma, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas questões aqui. Primeiro, ele objeta a questão da salvação em potencial para falar que ali existe uma salvação realizada e aplicada. Opa, isso é interessante. A gente vê o Thomas Schreiner não se aprofundando na discussão entre salvação realizada e salvação aplicada. Inclusive, especialmente à luz de um possível contexto onde a salvação ela seja realizada por todos, mas não seja aplicada a todos, porque nem todos creem. Mas se todos crescem, todos seriam salvos. Porque aí, nesse ponto, a divisória entre quem é salvo ou não é a fé, é a resposta do ser humano àquilo que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. E Cristo fez por todos, ainda que nem todos respondam positivamente. Essa é a compreensão arminiana de toda essa questão. O Thomas Schreiner, ele fala da ideia de salvação realizada e aplicada, mas não se aprofunda nesse tipo de hipótese que, inclusive, ofereceria uma resposta melhor a esse tipo de dilema que ele está tratando nesse contexto. Depois, uma coisa importante. O Thomas Schreiner coloca na boca de Paulo as suas ideias calvinistas. Olha só, ele fala assim: ele afirma que Deus, em sua graça, estende a salvação a todos os povos sem distinção, nenhum grupo de pessoas é excluído de suas intenções salvíficas. Mas nenhum texto da Bíblia de Paulo fala de todos os povos sem distinção, de nenhum grupo de pessoas, de intenções salvíficas separadas de posturas salvadoras, né? Deus tem a intenção de salvar todo mundo, mas não salva, ou só tem a intenção de salvar alguns, e aí é esses que ele salva. Essas linguagens específicas da discussão calvinista, arminiana e etc., não fazem parte da retórica de Paulo. Mas o Thomas Schreiner diz que sim, e coloca na boca de Paulo como quem diz: Paulo afirma que Deus estende sua graça sobre todos os povos sem distinção. Não, Paulo não afirma isso em lugar nenhum. Mais uma vez, nesse ponto, Thomas Schreiner se afasta do sola escritura, coloca a sua interpretação na boca de Paulo, e a gente começa a ver o quanto que o calvinismo é perigoso, né? Para se justificar, ele diz assim: olha, Paulo quer dizer isso. Aí depois diz, então é isso o que ele disse. E coloca dentro do discurso de Paulo as suas distinções, o seu entendimento, como se Paulo fosse um calvinista que estivesse dizendo esse tipo de coisa. Não concordamos com isso e ponto final. Outra coisa. Se realmente for verdade, Deus é o Salvador de todos, especialmente dos fiéis, e que a ideia do especialmente os fiéis é uma ideia mais precisa do que Salvador de todos, então nós teríamos aqui uma distinção entre textos mais inerrantes, mais verdadeiros na Bíblia do que outros. Então quando a Bíblia diz que Deus é o Salvador de todos os homens, isso é menos verdade do que a gente dizer que Deus é o Salvador dos fiéis, dos crentes. Okay? É mais verdade que Deus é o Salvador dos crentes do que de todos, porque no final Deus salva os crentes, Deus não salva todos. Né? No contexto, obviamente, da salvação escatológica, sem tratar outros sentidos de salvação aqui e etc. Então perceba, isso também é um problema em relação a toda a teologia do nosso amigo Thomas Schreiner. E por fim, o último parágrafo, um parágrafo grande ainda também nos resta avaliar, nesta seção onde ele diz assim: alguns discordam da interpretação proposta aqui, dizendo que todas devem incluir todas as pessoas sem distinção. Há boas razões, entretanto, para pensar que todas, todos, ou inclusive a palavra mundo, devam ser interpretados com mais cuidados. Por exemplo, com mais cuidado. A afirmação do hino em 1 Timóteo 3,16 diz que Cristo foi crido no mundo.
A palavra cosmos aqui não pode significar todos sem exceção. Creram em Jesus, porque era óbvio para Paulo que muitos no mundo não creram. O apóstolo quer dizer quase com certeza que o mundo todo, nele compreendidos judeus e gentios, crê. Em outras palavras, o mundo aqui denota todos sem distinção, e não todos sem exceção. Bom, eu discordo absolutamente da interpretação aqui, ainda que é verdade que às vezes a palavra mundo pode significar algo localizado e não universalizado. Sim, isso é fato. Existem várias instâncias em que a palavra mundo na Bíblia ela é usada como algo localizado e não como algo geral em sentido absoluto. Entretanto, eu entendo que isso aqui é uma forma de rejeitar João 3,16 sem trazer o tema à baila, né? Olha, a palavra mundo não quer dizer todo mundo, então quando Deus amou o mundo de tal maneira, não quer dizer todo mundo, né? Inclusive para negar o amor de Deus. Inclusive, né, esses meandros teológicos que vão ter essas implicações absolutamente heréticas, Deus não ama todo mundo, não sei o quê, e tal, etc. E aqui mundo é sem distinção e não sem exceção. Não é exatamente este o caso, de que mundo signifique gentios e judeus. Então, eu preguei o evangelho para um gentil e um judeu. Preguei para todo mundo, para o mundo inteiro. O mundo está salvo, está convertido, o mundo recebeu o evangelho. Não creio que esta questão seja exatamente, seja possível de ser colocada exatamente nesses termos. É bem verdade que a gente pode trabalhar a ideia de mundo como algo mais localizado, mas que tem, no mínimo, uma direção e uma intenção universal e geral. Então o evangelho deve ser pregado a todo mundo, certo? Então assim, é todo mundo mesmo. Ah, mas isso não acontece da noite pro dia, e enquanto a gente vai pregando para todo mundo, ainda falta um monte de mundo para pregar. Sim, isso é verdade. Mas toda a noção é de que o evangelho deve ser pregado a todo mundo, em sentido geral, e a toda criatura, em sentido específico. Estas são as indicações bíblicas, então não há espaço para a gente tirar pessoas do amor de Deus ou da necessidade de ouvirem o evangelho, ou de que Cristo tenha morrido por todo mundo, por todas as pessoas. Então tudo isso são só falácias linguísticas e exegéticas para tentar fugir disso aqui que destrói o calvinismo. Inclusive é uma das razões pelas quais eu não sou calvinista, por exemplo. Aí, para terminar, os textos de Colossenses 1, verso 6 e verso 23, devem ser interpretados da mesma maneira. Afirmar que o evangelho dá fruto e cresce no mundo todo significa simplesmente que está sendo difundido entre judeus e gentios. O significado de Colossenses 1, 23, por sua vez, tem sido debatido com frequência. Paulo estaria incorrendo numa hipérbole quando diz que o evangelho tem sido proclamado em toda a criação sob o céu. Quando a carta foi escrita, ele sabia que a Espanha e a Bretanha não haviam sido alcançadas pelo evangelho. Obviamente, então, ele não está sugerindo que todos no mundo inteiro já tinham ouvido o evangelho. Quando consideramos a missão do apóstolo dos gentios, porém, o texto comunica uma mensagem lógica. O chamado específico de Paulo aos gentios recebe ênfase especial nos versículos subsequentes, capítulo 1, verso 24, até o capítulo 2, verso 3. Portanto, dificilmente estamos forçando o texto ao ver qual é o tema aqui. Paulo proclamou o evangelho em toda a criação, no sentido de que ele anunciou o evangelho a judeus e gentios. O apóstolo não está recorrendo a uma hipérbole, mas sim refletindo sobre sua missão aos gentios. Eu não creio que o Thomas Schreiner tenha sido suficientemente cuidadoso na sua exegese ao afirmar essas questões a respeito de Paulo. Porque veja que coisa importante. Paulo pregou não somente para os judeus e gentios, mas para muitos judeus e muitos gentios, e tentou pregar para o máximo de pessoas que pôde. Ah, mas a Espanha, ele reconhece que não tinha sido alcançada, mas ele queria ir até lá. E obviamente que as ideias dele vão fomentar outros cristãos a irem a outros lugares, e assim, consecutivamente, até cumprirem a ordem do próprio Cristo de pregar para o mundo inteiro, para todo mundo. Então não faz muito sentido você tentar especificar os sentidos de forma assim tão, vamos pensar assim, tão estreita e tão pragmática, porque no final das contas a tendência da pregação cristã é na direção da pregação a todas as pessoas sem nenhuma exceção, e o desejo de Deus é para a salvação de todas as pessoas sem nenhuma exceção. De outra forma, volta o problema de Deus pedir para a gente pregar uma mensagem enganosa, que Deus quer salvar quem Deus não quer salvar supostamente, segundo o calvinismo.
Então, assim, para a gente terminar, eu entendo que Paulo tem uma lógica particular, sim. Essa lógica pode ser vista em Colossenses. Eu creio, inclusive, que algumas das questões que o Schreiner coloca são corretas. Esta forma de colocar a respeito do mundo de uma forma geral indica, pelo menos assim, a tendência universal da obra de Paulo, ainda que ele não tenha pregado o evangelho especificamente a toda pessoa, no mundo inteiro, em todos os lugares, e teria depois o problema em todos os tempos e etc. E mesmo que isso acontecesse do tempo de Paulo para o futuro, tem o problema do tempo de Paulo para o passado, e as questões são bem mais complicadas do que esse tipo de exegese e discussão. Seja como for, eu entendo que toda essa tentativa, todo esse malabarismo com os textos para tentar fugir das implicações deles, indicam que aqui nós estamos em uma questão extremamente sensível para a própria existência do calvinismo. E aí eles fazem essa monte de cortina de fumaça, que eu acredito que isso aqui é pura cortina de fumaça, puras exegeses vacilantes em areia movediça, simplesmente para não dar o braço a torcer, de que talvez o evangelho seja bem diferente do que o calvinista prega. Assim como talvez o apóstolo Paulo fosse um herege calvinista, talvez o apóstolo Paulo fosse um arminiano e pudesse trabalhar esses conceitos todos aqui sobre pressupostos e uma ótica e uma hermenêutica e exegeses diferentes daquelas que os calvinistas tentam impor ao pensamento de Paulo. Então talvez também Paulo não tenha sido um herege, né? Talvez ele tenha sido simplesmente uma pessoa que tem as convicções bíblicas mais na tendência ali do que seria o arminianismo do que o próprio calvinismo, tá bom? Então, assim, uma outra coisa também para deixar para dizer, que eu deixei para o fim, deveria ter comentado antes, é que aí, por exemplo, quando o Schreiner comenta lá sobre Timóteo, não, como assim? Então o Timóteo não deveria se preocupar com o seu ensino, com o seu comportamento, porque nada importa para a salvação? Pô, então acabou a salvação incondicional, Thomas Schreiner. Então era importante o nosso amigo Timóteo se preocupar com o seu ensino e com o seu comportamento, porque o ensino e o comportamento tem a ver com a salvação escatológica do Timóteo. Então eleição incondicional foi por espaço nesse momento? É isso mesmo, produção? É claro que não, né? E isso é uma coisa engraçada. Quando o calvinismo se vê em problemas, eles colocam as questões condicionais e tal, e não sei o que, para tentar explicar a sua própria lógica. Quando isso tem a implicação, então, que a eleição incondicional é uma baboseira, é uma mentira, não é bem assim, porque lá tem outros textos e tal. Ou seja, cortina de fumaça em cima de cortina de fumaça, mas no final das contas, realmente, se o Thomas Schreiner estiver correto, talvez Paulo realmente tenha sido um herege. Então, graças a Deus, creio eu de uma forma diferente, de maneira que a minha compreensão de Paulo evita todas essas dificuldades extravagantes e problemas, etc., que o calvinismo tem, em função, inclusive, da própria leitura mais natural dos textos do apóstolo Paulo.